Hoje nós vamos falar, Bárbara Macedo e eu, nós vamos literalmente escancarando o armário, o dia a dia de mulheres transgênero no Brasil. E a Bárbara, como eu comentei com vocês, é uma pessoa que eu tenho aí uma relação tão próxima e tão íntima, que eu a chamo de cis, né? Que é um diminutivo para sister, do inglês. E vai ser um prazer, minha amiga, minha querida, ter você aqui, trazendo esse tema que é tão importante, mas eu sei que também é muito íntimo. E eu só posso te agradecer pela confiança, pelo carinho e pela segurança de abrir essa pequena parte, mas que ao mesmo tempo é grande, da sua vida comigo, com os meus seguidores. Mas, Babi, seja bem-vinda, meu amor. Obrigada, Cis. Muito bom estar aqui, muito bom sempre, né? As nossas lives, eu sempre saio transformada em alguma medida, né? Então, boa noite a todo mundo que está aqui, do perfil da Paty, do meu perfil. Bom, eu sou a Bárbara Macedo, sou artista visual, oraculista, nerd dos assuntos da espiritualidade. E estou aqui, né, para compartilhar um pouquinho dessa vivência, tanto quanto complexa, né, Paty, que a gente tem, né? Eu sendo uma travesti no Brasil, então eu acho que é sempre importante quando a gente tem oportunidade de falar sobre isso, né, Cis? Porque tem gente que não consegue acessar tanto a informação partindo de pessoas trans, né? Então eu acho que é muito importante que a gente possa efetivamente levar o que a gente vive para as pessoas. Então estou muito feliz com esse convite, muito honrada. Honra minha, meu amor, honra minha. E para quem está chegando do perfil da Bárbara, não me conhece, meu nome é Patrícia Augusta, eu sou psicóloga, palestrante, mulher vivenciando a transexualidade e tenho muito amor pela Bárbara, que sempre me convida para participar de outras lives no perfil dela, mas principalmente que faz parte do meu dia a dia. E quando eu fiz esse convite para a Babi, eu quis justamente trazer para vocês uma visão do que é o nosso dia a dia. No mês de junho, nós tivemos aí um mês onde diversas celebrações foram feitas em relação ao orgulho LGBTQI+. São celebrações importantes, sim, né? Mas o que acontece conosco, principalmente com nós, mulheres transgênero, após essa celebração, após esse auê, após esse oba-oba. Então, fiquem conosco, que vai ser um papo bem bacana, e eu tenho certeza que todos nós vamos aprender alguma coisa hoje, vamos levar uma coisa bem bacana hoje. Babi, vamos começar? Bora! Quando você viu todas as comemorações do mês de junho, né? Aliás, quando você vê todas as comemorações, qual sentimento você fica? Porque de um lado você tem as comemorações e de outro você tem a sua realidade. Qual que é o sentimento que te dá? Sabe o que é o grande lance? Eu acho que não é nem tanto o sentimento ao ver, mas é o sentimento posterior. Porque normalmente é um banho de água fria, né? Normalmente é toda uma celebração e toda uma dedicação que dura um dia, né? Naquele dia que está acontecendo. E depois, né? Depois as nossas iguais voltam para as esquinas, depois não é mais tão importante falar sobre isso, né? E aí a coisa fica banal. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar continuamente, sabe, Cid? Não dá pra gente reduzir a coisa a um dia ou a uma semana. Porque a gente existe todos os 365 dias do ano. Então, assim, não tem por que a gente reduzir a coisa dessa maneira, né? Então, eu acho que o sentimento mesmo, eu acho que eu acostumei, para ser bem sincera, eu acostumei com as comemorações. Porque eu sei que elas vão acontecer. E tá tudo bem.
Mas o sentimento Sim. que eu presto atenção mesmo é o posterior, que é um pouco de ah, isso, uma certa indignação com a banalidade que o discurso se tornou, sabe? Não só uma banalidade, né, Cis? Mas nós acabamos nos tornando é, uma peça de todo um processo de manipulação, de todo um processo que indiretamente nos machuca, nos discrimina ao longo dos demais dias do ano. E é importante, eu quis começar te fazendo essa pergunta, porque todas as vezes que eu vejo, seja uma comemoração, seja uma celebração, eu olho o meu dia a dia e eu penso, poxa, eu, uma mulher transgênero, preta, pobre, ainda sou privilegiada de diversas formas, mas e aquele 90% das nossas irmãs e irmãos transgênero que estão aí, principalmente fora do mercado de trabalho formal, que hoje são profissionais do sexo, que hoje estão expostos a qualquer e todo tipo de violência, porque não tem a profissão que desempenham reconhecida, não tem direitos trabalhistas, não tem direito nem de existir na maioria das vezes. Isso me causa muita tristeza, mas eu acredito que muito melhor do que eu vir aqui dizer é trazer pessoas que também sentem na pele o que nós passamos. Não é verdade, Cis? É verdade. E particularmente, o último dia 17 de junho, ele Hum, foi bem difícil, né, Cis? Porque a gente acorda com a notícia do suicídio do Demétrio, né, que era um homem sim. trans, negro, um artista fenomenal. E as pessoas, ao invés de a partir daí pensarem em ações em como nos auxiliar a nos mantermos vivas e vivos e vives, já que os índices de suicídio na comunidade trans são gigantescos, as pessoas queriam celebrar a vida. Mas que vida que estão celebrando? Não é a vida do trans preto, periférico, sabe? É uma vida trans muito higienizada. É uma vida trans muito privilegiada. Então, que vida é essa que a gente está celebrando? No dia que, no dia que a gente deveria se orgulhar de quem nós somos, e um irmão se mata. Que vida é essa? Exato. E é a vida que ou as pessoas nos veem com aqueles olhos de são todas barraqueiras, são todas profissionais do sexo, são todas que andam nuas no meio da rua, ou são todas cabeleireiras, enfim, né? Os estereótipos sociais, mas tem aquela vida que o nosso travesseiro que apoia as nossas lágrimas, que sabe, que os nossos amigos mais próximos que sabem das dificuldades que passamos, das discriminações, mas enfim, o Marcelo, ele perguntou assim, meninas, gostaria de saber quais as ações que vocês fazem direcionadas para o público transgênero no chão da vida. E antes da gente responder essa pergunta, Babi, eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória para a Tá. gente. Eu sou uma das que teve uma trajetória muito privilegiada, né? Eu não fui expulsa de casa, eu não precisei me prostituir, eu sou branca, eu sou universitária, então, assim, eu sou uma exceção, né? Então, eu sou respaldada de muitos privilégios, né? Mas, mas é uma trajetória que quando a gente sai de uma área que nos é confortável, ou seja, a área da casa e da família, a gente entende que ah, é praticamente uma sociedade inteira contra a gente, né, Cis? Então, aí a gente entende por que, que tem tanta evasão escolar, né? Porque, assim, eu consegui concluir o meu ensino médio a duras penas, batendo de frente o tempo inteiro com autoridades da escola, né? Direção e tal. É, tive que acessar o centro de referência para eu conseguir ter o meu nome social na lista de chamada.
né? Quantos Então, anos você tinha, Babi? eu tinha 16 anos. 16 anos. E, e assim, eu ainda tinha acesso a esses lugares, a essas informações, né? Então, e quem não tem, sabe? Eu estudei numa escola que é ali no, na Contorno, bem perto da Serra, tá? Uma escola estadual, onde a maioria, assim, 98% das pessoas que estudavam lá eram do aglomerado da Serra. Então, Uhum. e as travestis que moram ali, que não tinham acesso às informações que eu tinha, que não sabem que se você fosse ao centro de referência, você tinha alguém para te apoiar nessa busca do nome social e etc, etc, etc. Sabe? Então, tem uma coisa também que é para quem que chegam essas informações? De novo, chega para quem tem privilégio, né? Chega para travestis como eu, que são extremamente privilegiadas. Então, mas aí a gente entende também que a transfobia da sociedade, ela está tão, mas tão estruturada, tão bem fundamentada desde que o mundo é mundo, que a gente entende que a medicina tem respaldo da transfobia na mesma proporção que as artes têm respaldo da transfobia, sabe? Ninguém sai imune. É uma coisa impressionante. Todo mundo, em algum momento da vida, se aproveita do que a transfobia dá de benefício para eles, sabe? Eu lembro que uma vez eu saí da escola, eu estava com muita dor, assim, na região da virilha, e, e aí eu saí mais cedo chorando, e fui direto para um hospital que tinha, assim, no meio do caminho, tinha plantão de urologista nesse hospital, e eu sabia que eu precisava de um urologista, né? E aí eu cheguei lá, assim, a pessoa me passou na frente porque eu estava aos prantos. E aí o urologista perguntou o que que era. Eu falei que estava sentindo umas dores, não sei o que e tal. E ele falou assim: isso deve ser uma doença venérea que você pegou na rua. Então, sabe? Quem que tá pronto para ouvir isso? Que tipo de profissional é esse? Quando, na verdade, era uma infecção urinária, porque depois um outro profissional me examinou e fiz alguns exames, e era uma infecção urinária que eu fui obrigada a ouvir que era uma doença venérea que eu peguei na rua. E você estava sozinha nesse dia, Bá? Eu estava sozinha nesse dia. Estava E sozinha, aí, tinha acabado de sair da escola. o que que você respondeu na hora e principalmente como foi que você se sentiu? Porque eu imagino que isso tenha sido assim, na frente de outras pessoas. Na verdade, não, foi no consultório do médico. Ah, tá. E digamos que eu tenha me exaltado um pouco e quebrado algumas coisas. É assim, né? É uma situação que nós sempre pensamos, poxa, é um profissional que está ali, é um caso de saúde, e ele jamais deveria ter qualquer diagnóstico baseado num preconceito, sabe? Eu mesma, na minha atuação enquanto psicóloga, eu já fui questionada algumas vezes de como que eu posso atender no consultório, como que eu posso ser palestrante sendo transexual, como se fosse uma doença. Ou muitas vezes, até, né, aqui mesmo no Insta, e eu acho que você também passa por isso, alguns garotos se empolgam mais e começam a mandar DM pra gente, e eles não nos perguntam assim, com o que você trabalha? Eles já perguntam direto, você faz programa? Fiz. No meu primeiro dia de faculdade, eu estudo na Guinhar, né? É ali lá no Mangabeiras. E aí, antes, eu precisava pegar um ônibus que me deixava ali na Praça da Bandeira, no Alto da Afonso Pena, e eu terminava de subir a pé, né? E a Afonso Pena, ela é um ponto, né, assim, sabido aqui de Belo Horizonte, de prostituição, né? Só que assim, era uma segunda-feira, 7 horas da manhã. Eu estava indo para a faculdade. E aí, foi questão, Cis, de 2 minutos que eu parei para entender qual rua que eu tinha que virar
para um carro super chique, porque o Mangabeiras é um bairro muito rico, né, aqui da cidade, de um cara perguntar se eu já tinha encerrado o meu expediente ou se eu topava fazer mais um programa. Primeiro dia de faculdade. Entendeu? Então é E uma são coisa que coisas. antecede a nossa existência, né? A ideia das pessoas de que todas somos prostitutas, e se eu fosse, eu não teria problema nenhum de falar isso, mas essa ideia que permeia o imaginário das pessoas de que todas somos é uma coisa que antecede os nossos nomes, as nossas idades, as nossas histórias. E ultrapassa qualquer limite de respeito, de humanidade, porque, como a Babi disse, não tem nenhum problema ser profissional do sexo. Não é isso que nos incomoda. O que nos incomoda é que, quando somos abordadas dessa forma, nós estamos sendo reduzidas a apenas isso. É como se nós prestássemos apenas para isso. Você não pode ser artista, você não pode ser oraculista, você não pode ser médica. Hoje mesmo eu fiz um post de uma major do Exército, que é uma das nossas irmãs, que não pode ser major do Exército por ser transgênero. Então, são coisas que a sociedade nem imagina, mas não imaginam porque eles não vivenciam. Só quem sai às ruas e é abordado, e quando a Babi conta com essa tranquilidade, ela ainda poupa a gente daquele olhar, porque o olhar que vem junto com esse tipo de abordagem é um olhar de desejo, mas é um olhar de um desejo como se você fosse um objeto. Você também sente isso, Cis? Que te esvaziam e te reduzem apenas a um objeto para um prazer ali, rapidinho, acabou. Total. Tanto que dentro de muito do que nos chamam, boneca, né? Muitas pessoas chamam travesti de boneca. E se a gente não Sim, para analisar criticamente o que significa a pessoa te chamar de boneca, a gente continua naturalizando esse discurso. A gente continua achando que tá tudo bem sermos bonecas. Mas a exatamente. boneca é nada além de uma objetificação muito violenta dos nossos corpos. E vamos lembrar, socialmente, né, numa sociedade conservadora como a nossa, meninos não brincam com bonecas. E aí, quando o menino pega uma boneca, é para arrancar o pescoço, é para arrancar o braço, é para tirar a roupa, é para pôr fogo no cabelo. Então, são sutilezas que vão enraizando na cultura, que a gente às vezes não percebe, mas nós que vivenciamos a transgeneridade temos que ver isso, né? Temos que nos fortalecer, temos que estar unidas, porque a sociedade ela não vai ver. Babi, na minha Oi. casa, quando eu iniciei a transição, eu até já contei essa história aqui, eu quase tive meus seios arrancados, a faca pela minha própria mãe. Porque era uma coisa impensável na minha família, na minha casa, né? Eu ouvi diversas vezes que eu seria a vergonha da minha família, enfim. E hoje essa relação ela foi transformada. Mas e com você? Quando você iniciou a sua transição? E eu te pergunto isso porque nós temos várias pessoas aqui que são pais, são mães, são irmãos, são primos, e as pessoas ainda não entendem como reagir diante de uma pessoa que vira e fala assim, bom, eu sou uma mulher, um homem transgênero, e a partir de hoje eu vou viver como eu me reconheço. Na sua casa, como foi? Bom, eu tive dois extremos, assim, né? Porque minha mãe, por exemplo, ela conversou e ela achou que o mais prudente a ser feito era buscar um auxílio psicológico, mas de alguém que entendesse dessa causa, tanto que
chegamos ao Centro de Referência LGBT, que foi onde nos conhecemos, né, dona Paty? Exatamente. E aí... Só que eu já morava com minha mãe, né, quando eu comecei minha transição, então a coisa ela foi acontecendo um pouco mais. Meu pai teve uma dificuldade imensa. Eu lembro que no começo nós ficamos meses sem se falar e nos tratando muito estranhamente. E eu nunca vou esquecer um dia que eu pedi ele uma carona e ele falou que me daria carona, mas me deixaria um quarteirão anterior porque não queria que ninguém no metrô, na estação do metrô aqui do bairro, visse eu saindo do carro dele, né? Então, Seu pai. meu pai. Então, essa coisa da vergonha, né? Assim, de não dá para ser visto como uma travesti, né? O que as pessoas vão pensar? Então, acabou que eu tive esses dois opostos. E depois a relação com meu pai foi transformada e a gente passou a se entender maravilhosamente bem, porque ele também era permeado de ideias de que a minha transição me levaria para prostituição, para droga, para criminalidade e etc., né? Que é esse pensamento antecessor de tudo que nos constitui, né? E aí, quando ele Exato. viu que não, que eu terminei os meus estudos a duras penas, que eu consegui ingressar no ensino superior, que eu consegui, e aí mais recentemente, né, assim, ter um reconhecimento do meu trabalho como artista visual, ele entendeu que estava tudo bem ser quem eu era, né? Mas o começo foi bem difícil, nós ficamos meses sem se falar, foi muito duro. E eu estou lendo aqui alguns comentários, mas a gente não pode deixar de responder ao Marcelo, né? De quais ações que nós fazemos que são direcionadas para o público transgênero. Porque uma vez que a Babi vivenciou isso com o pai dela, no médico, na escola e tudo mais, e hoje ela é uma profissional formada, e quando eu digo profissional formada, gente, para nós estar formada é algo que vocês nem imaginam, tá? Pensem, a maioria de nós estamos falando aí de 92% a 95% evadem dos ambientes educacionais, seja da escola, seja da faculdade, por intolerância e discriminação. Então, quando eu digo hoje ela é uma mulher formada, uma profissional que tem um segmento, está bombando de vento em popa, né? Isso é muito significativo para nós, quando nós vamos escolher uma carreira. Então, Babi, responde aí para o Marcelo quais ações que você faz que são direcionadas para as nossas irmãs e irmãos transgêneros nesse chão da vida, que é, né, esse mundão de meu Deus. Bom, dentro do meu trabalho, inicialmente como artista visual, pelo coletivo que eu fiz parte durante 3 anos, que é a Academia Transliterária, eu ofertava aulas de desenho gratuitas para pessoas trans, na comunidade que tem aqui no bairro, da Vila Dias. E ali a gente, enquanto coletivo, a gente fez várias ações de conscientização da população, de trazer travestis como artistas naquele contexto de periferia. Não, eu estou te vendo e te ouvindo. Ah, tá, agora voltou. Não estava te Voltou? vendo, Cis. Não. Então, assim, dentro das questões das artes visuais, eu sempre busquei flexibilizar as questões para as pessoas trans, então aulas de desenho e eu dei um curso de bordado e bajubá ano passado, e aí eu abri Conta bolsas para quem para... não sabe o que é Bajubá, Cis. Bajubá é a língua que a gente fala, que nós criamos. Bajubá é a nossa língua mátria. O Bajubá sim nos antecede. O Bajubá antecede Com a todas. certeza. Então,
Eu dei um curso, né, que foi baseado na minha pesquisa do TCC, de bordando bajubá e eu abri bolsas para pessoas trans e acabou que a turma foram só pessoas trans, sabe? E hoje em dia, especificamente, com o meu trabalho de oraculista, eu abro vagas sociais todos os meses em que eu abro minha agenda. Eu abro vagas sociais para pessoas trans se atenderem gratuitamente com o tarô e os oráculos. E é um trabalho fantástico. E eu aqui, em contrapartida, utilizo da psicologia, utilizo da minha voz enquanto influenciadora digital, enquanto palestrante, para justamente levar as empresas aos eventos que estejam abertos, ONGs e demais locais que me pedem conhecimento a respeito do que é a diversidade sexual e principalmente do que é a vivência transgênero. Uma das maiores inquietações hoje das empresas, né, dos RHs que vão fazer contratações é qual banheiro vocês vão usar. Então, assim, eu utilizo desse lugar, desse espaço, para fazer um enfrentamento, mas também uma capacitação de empresas, pessoas, profissionais que estão abertos a conhecer. E na prática clínica da psicologia, vem também, né, o trabalho da psicologia com um olhar mais empático, porque o cliente, naquele momento que se entende enquanto uma pessoa transgênero e me reconhece enquanto uma pessoa transgênero, o vínculo terapêutico se estabelece com maior facilidade. Ainda tem muitas pessoas que não procuram psicoterapia por vergonha de dizer, olha, talvez eu seja uma pessoa transgênero, talvez eu seja sei lá, uma drag queen, uma crossdresser, né? Então, esse lugar que eu ocupo, eu procuro fazer tudo que está ao meu alcance para dar voz, para dar visibilidade à nossa causa, sabe? E no dia a dia, a Babi é como eu, que eu sei, quando nós encontramos nossas irmãs pelas ruas, às vezes nem nos conhecemos, cumprimentamos sim, perguntamos se está tudo bem sim, e vamos que vamos. Babi, a Carol perguntou o que você está bebendo, garota? Eu tô bebendo água, Carol. Você tá bebendo água? Todo mundo tá bebendo água? Eu sou a fiscal da água. Eu sou a pessoa que pergunta se as pessoas estão bebendo água. Então todo mundo tem que Não beber só água. pergunta. Como é que chama aquela figurinha? Meme também, né? Ela fez um meme lindo, gente, lindo. Um dia a gente estava conversando, eu falando, cis, não comi nada, o dia todo passou e que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Ela fez aquela figurinha, oi, você está bebendo água? Linda. Ô, Babi, e aí eu estava falando, né, desse reconhecimento que nós fazemos das nossas iguais nas ruas. Conta pra gente, como era o sair de casa para Bárbara Macedo, ali no início e até um pouquinho depois do início da transição do vestuário e do estereótipo. Como era passar em frente a uma obra, como era pegar um ônibus e como é hoje. Tá. Eu acho que, assim, só fazendo um parêntese antes de responder isso, porque tem uma antropóloga que eu gosto muito do trabalho dela, que é a Larissa Pelúcio, e em 2009 ela fez um trabalho com as travestis de São Paulo, e uma das travestis falou com ela, né, isso está na tese de doutorado dela, falou com ela que o primeiro reconhecimento de uma travesti é no corpo da outra. E eu achei isso forte, Cis, porque é mesmo. Porque a gente não tem referencial. Então a gente busca referencial aonde? Nas nossas iguais. Né? Eu lembro que as minhas primeiras referências, a minha primeiríssima referência é uma amiga que hoje em dia não está mais entre a gente, mas que era uma travesti periférica e prostituta. Essa era a minha grande referência, sabe? Porque a gente se referencia no corpo da outra. Né? Mas agora, respondendo a sua pergunta, no comecinho era uma loucura, porque assim, quem nunca saiu de casa com uma roupa e trocou na rua, né? Não conheço, nunca fiz, jamais. Ou a trocar no ônibus,
Trocar no terreiro de casa antes de entrar, nunca fiz. Então, assim, o começo era assim, né? Mas assim, quando a gente começa a nossa transição e que a gente começa as mudanças de maneira muito sutil, o estranhamento ele é maior por ser aquela questão assim de uma figura muito andrógena, né? O estranhamento ele continua porque as pessoas odeiam travestis, mas assim, no começo, o estranhamento ele é maior, assim. Então, era um misto de quero ir na festa, linda e maravilhosa, mas também não quero sair de casa para não ter que passar por os 300 milhões de constrangimentos que a gente passa em um quarteirão. Só um desses 300 milhões pra gente. Oi? Você pode contar. Caiu! Babi, volta aqui, garota! Babi caiu. Daqui a pouco ela conecta. Pessoal, eu estou lendo as mensagens de vocês, eu vou respondendo para vocês. Vocês estão gostando? O que vocês estão achando? Comentem aí, por favor. Eu sei que é um tema, às vezes, muito delicado para uns, para outros é um tema que não faz nenhuma diferença saber disso. Mas, por favor, fiquem conosco, compartilhem, curtam, porque mais e mais pessoas precisam ter acesso a isso. A minha Bem-vinda, internet, eu não sei bonita! o que está acontecendo com ela. A minha internet, ela está com um problema. Há Não é dias. vizinho soltando papagaio, não, né? Não é não, Cis. Pior que não é não. Mas Mas... aí, Gabi, eu estava te pedindo para contar para gente um desses 300 milhões de impropérios que você ouviu na rua. Nossa! Bom, primeiro o clássico traveco, né? E aí, traveco, a gente tem que lembrar o que significa o sufixo eco no português, né? Que é desdém, que é para tratar de coisas pequenas e sem valor, né? Então, se alguém em algum momento da vida chamou uma travesti de traveco, gente, para que tá feio, não pode. É só a gente lembrar do português. Tem uma coisa que é muito constante, que tem um grupo de caras, um vira pro outro e fala assim, ai, ó, sua namorada aí, ó, chegou sua namorada, não sei. Isso é assim, é quase sempre, sabe? O Mas ódio me sobe. teve um dia que foi muito massa. Eu fiz até um fanzine sobre minhas experiências, chama Desventuras Sociais Belo Horizontinas, que é um fanzine só de casos que aconteceram comigo e eu escrevi e desenhei, né? Aí, teve uma vez que eu tava saindo do supermercado e aí tinha uns caras assim parados no muro dos supermercados, eu passei, e aí o cara virou e falou assim, qual é travesti? Eu virei pra ele e falei, ei, tudo bem? Por que ele imaginou que eu me ofenderia com a minha própria identidade? Sabe? As pessoas, elas acham que virar pra alguém e falar, e aí travesti, é ofensivo, né? E aí ele falou, e aí travesti, eu falei, e aí, tudo bem? E aí a pessoa ficou assim, sem reação, né? Porque, gente, eu não me ofendo com a minha identidade. Eu tenho orgulho dela. Ser travesti, algumas pessoas ainda têm muita dúvida. Qual que é a diferença de transexual para travesti? É porque uma quer operar, a outra não quer, né? Esse termo, ele foi ressignificado. Hoje, inclusive, nós dizemos muito menos transexual e muito mais travesti, né? Porque nos entendemos todas transgênero, fazendo essa transição de gênero. E foi o que eu comentei até outro dia num vídeo. Pode me chamar de transexual, pode me chamar de mulher trans, pode me chamar de transex, pode me chamar de transgênero, mas não me chame de traveco. Não me chame de homem de saia, de nada disso, sabe? E você está contando supermercado, eu lembro, uma vez eu estava num supermercado fazendo compras, e para vocês verem, gente, o preconceito às vezes ele é tão grande que nós sentimos, a discriminação é tão grande,
chega ao ponto que algumas de nós nem conseguem mais sair de casa por isso. E aí desenvolve ansiedade, pânico, né? Eu chegou um Depressão. momento na minha vida que eu não queria mais sair acompanhada de casa, nem com minha mãe, nem com amigos, porque as pessoas ficavam me olhando, me encarando, faziam piadinhas, e eu não queria expor as pessoas que estavam comigo aquilo, né? Mas eu tô lembrando aqui de um dia eu estava no supermercado lá, fazendo compras, e um rapaz no outro caixa, a gente já estava no caixa, ele no outro caixa, um cutucava o outro e ria, e não paravam de olhar para mim. Um cutucava o outro e ria, e não paravam de olhar para mim. Aí eu cumprimentei, falei, oi, querido, tudo bem? Saudade. Esse homem não sabia onde colocar a cara. Ele não sabia onde colocar a cara, ele ficou todo sem graça. Eu ainda perguntei, você não está lembrado de mim? Então, são situações que às vezes é muito pequena para algumas pessoas, mas pensa, você, com sua família, em qualquer lugar que seja, alguém te olha como se você fosse a coisa mais nojenta e asquerosa do mundo e a mais engraçada, e debocham de você e te diminuem por simplesmente você ser quem você é. São coisas que doem. Agora, Babi, aqui, a... cadê? A Carol está perguntando pra gente o que é cis. Ela colocou cis com C e S, que é aquela abreviatura de cisgênero. Você quer contar para ela ou eu conto? Carol, linda. Bom, tá, o Fernando, acho que é Fernando que o rapaz chama, da página Cara Gente Cis, ele fala uma coisa super interessante, assim, que ele fala, se você não sabe o que é uma pessoa cis, provavelmente você é uma, né? Então, a pessoa cis é essa pessoa que teve o seu gênero estabelecido ao nascimento, baseado na sua genitália, e segue se identificando com esse gênero, né? Então, uma mulher que é designada mulher ao nascer, por ter enfim, uma vagina e tal, e segue se identificando enquanto mulher, é uma mulher cis. Um homem né, identificado enquanto homem por ter um pênis no seu nascimento e segue se identificando como um homem, é um homem cis. Né? É só pensar o oposto de trans. Uhum. Exatamente. E eu e a Babi nos tratamos de cis, mas o nosso cis é aquele com S, que é o De diminutivo de sister. sister, do inglês. Porque Babi e eu nos conhecemos lá no contexto do Centro de Referência LGBT de BH, e ficou uma amizade. Eu, como boa aquariana que sou, e ela também como boa aquariana, somos seres livres. A amizade permanece. Se precisar de mim, me liga. Se eu precisar de você, eu te ligo. Mas uma ficar em cima da outra, não. E a vida tem nos presenteado aí nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, com uma proximidade enorme, um aprendizado enorme, um carinho enorme, né, minha querida Cis, minha querida irmãzinha preciosa. E deixa eu ver se tem mais pergunta aqui pra gente. A Maite Schneider está conosco na live. Ai, amo Ai, Maitê! gente, Que Maite, honra! Maite. Nossa! Maite deve ter achado que eu sou uma maluca psicopata. Primeira vez que eu vi Maite, lá para 2011, 2012. Parei na frente dela e falei, pelo amor de Deus, eu preciso conversar com você porque eu te adoro. E eu contei para a Maite uma coisa que eu até então não tinha contado para a maioria das pessoas, que ela foi o motivo de eu ter desistido de me suicidar. Chegou um momento da minha vida em que eu não me reconhecia nas demais pessoas, né? Eu não me sentia homem, mas também não podia ser uma mulher biológica. E eu falei assim, não quero mais viver. E eu fui ver a linda da Maitê no Jô. E eu Essa falei assim, entrevista é muito gente, forte. hã? Essa entrevista dela no Jô é muito forte. E Maitê, desde esse dia, salvou minha vida e ganhou uma grande amiga, fã, amada. Amo muito Maitê, amo muito, mas até me perdi aqui. Eu estava procurando as perguntas, né?
E o Isso. pessoal, está todo mundo falando que você é maravilhosa. Marcelo está Ai, falando que precisa de um fiscal da água. Depois você divulga o seu meme lá. Marcelo também é diretor, ator, cantor. Seu irmãozinho aí das artes. Eliandra está aqui falando que tem vontade de matar pessoas preconceituosas, dar uma coça nelas. Também temos, Eli, mas a gente vai na resistência, né, Cis? isso aí. Agora, Quem mais tem aqui? uma coisa que eu Ah, acho interessante, aliás, duas coisas, assim. A primeira é essa questão do banheiro, né? Que é sempre uma grande questão. E aí, eu lembro que na escola, no ensino médio, que a minha transição foi durante o ensino médio, né? E aí, a diretora, ela teve a brilhante ideia de abrir um terceiro banheiro para mim. Um banheiro que era de funcionário, que vivia fechado, e era para usar aquele banheiro. E eu falei que não. Não tem que ter um terceiro banheiro para pessoas trans, sabe? É, gente, banheiro a gente vai para fazer xixi e cocô. Ponto. Então, assim, que papo é esse de um terceiro banheiro? Então, os banheiros, a gente tem que acessá-los de acordo com o nosso gênero. Eu entendo que há uma dificuldade maior para os meninos, por conta da questão de que, como as pessoas acreditam que todos os homens têm pênis, então todos os banheiros masculinos são aqueles mictórios horríveis, né? Então, tem lugares que é mais difícil para os meninos, e o ideal realmente seria que todos os banheiros tivessem cabines, para que todas as pessoas pudessem usar o banheiro que se sente mais confortável de entrar, né? Mas esse papo de terceiro banheiro para pessoas trans é uma grande bobagem. E outra coisa que você falou, Cis, que eu acho interessante de pontuar também, é que você falou que durante essa angústia você não se entendia como um homem, mas também não poderia ser uma mulher biológica, né? E essa questão da mulher biológica eu acho muito interessante, porque as pessoas costumam colocar as mulheres cis nesse lugar de mulher biológica, né? Mas nós temos toda a biologia necessária também que um ser humano precisa, né? Sendo mulheres trans ou travestis. Então, ah, referir-se a mulheres cis como mulheres biológicas é também uma coisa a ser repensada, sabe? Assim, porque nós também somos biológicas, nós não somos robôs, exatamente. né? Apesar de sermos fadas. Para outros somos demônios, né? Desejos e vontades. Ai, Mas é sim, como diz, né? Se o inferno fosse ruim, Pombagira não vinha gargalhando. eu acho que é muito bom. E ela nem passa perto do inferno se bobear. Mas isso que você está dizendo é importante, sabe por quê, Cis? Os termos eles vão passando de geração em geração e vão sendo ressignificados com o tempo, né? Para muitas pessoas hoje, na faixa dos 30, dos 40, é muito mais fácil entender o que é uma mulher biológica e uma mulher transgênero. Porém, nós precisamos estar abertos a nos desconstruirmos. Então, muito mais entender que tá tudo bem. Poxa, eu falei uma coisa que não é mais, não. Então, como é que é? É querer aprender. Uhum. E ter pessoas como você, que são. Gente, a Bárbara é, ó, aquariana, daquelas filhas de Ansan, não para tempo nenhum. E essas conexões que você vai estabelecendo, elas vão ajudando a formar, sabe, ideias, e permitir que, se eu tivesse alguém como a Bárbara, quando isso aconteceu na minha vida, eu não teria sofrido tanto. Ela teria dito para mim, olha, biológico somos todos. E ainda tem, agora que a gente está falando disso, você está me lembrando que ainda tem aquelas pessoas que acham que nós queremos nos fazer passar por mulheres cisgênero, que nós queremos enganar os pobres e incautos garotinhos, principalmente se Oh, estiverem bêbados. Ô, Babi, oh. você faz isso, amiga? Porque eu vou te Ai, contar. gente, que dó, né? Que dó. Dó. Ai, eu ia falar uma coisa, mas deixa pra lá. É, Então, primeiro o que é se passar por uma mulher?
né? Eu acho que a primeira pergunta é essa. E aí quando as pessoas falam, nossa, mas você nem parece trans, você é tão bonita, você nem parece trans. O que é parecer trans? E por que uma trans não é bonita? Porque se você é bonita, você não parece trans, né? E aí essa questão da famosa passabilidade, né? Que é você se passar por uma pessoa cis. A quem isso beneficia, se não as próprias pessoas cis? Porque é uma falsa ideia de benefício a pessoas trans. Porque a partir do momento que a pessoa sabe que você é trans, você pode ser o mais passável que for. Você é uma pessoa trans. Ponto. Então, toda essa questão de parecer uma mulher e de se passar por uma mulher é uma coisa um tanto quanto. É você pegar todos esses signos de opressão das mulheres, né? Assim, Uhum. de salto e maquiagem e o vestido fofinho, que são esses signos. Eu falo signos de opressão porque tem toda uma ideia de adornar as mulheres a partir deles. E é você pegar todos esses signos de opressão e falar que é aquilo que faz uma mulher, sabe? Então, quando você fala isso, você está desrespeitando as mulheres cis e as mulheres trans. Porque a Exato. mulheridade, ela está em outro lugar, sabe? Então não tem isso de, nossa, mas você parece. Não, gente, eu pareço a Bárbara, sabe? Você parece a Paty. Para com isso, não existe. E tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não quero ocupar o direito de uma mulher cisgênero, e uma mulher cisgênero não quer ocupar o direito de uma mulher transgênero. Nós todas somos mulheres e queremos os nossos direitos de existir, trabalhar, ganhar um valor digno, né? Assim como os homens ganham, porque no Brasil nós ainda temos isso, principalmente seja você preta, seja você branca, não interessa, não existe essa coisa de, ai, fulana me enganou. Ah, me enganou porque era transexual. Não existe isso. Eu acho que qualquer pessoa que engana a outra, né, não é uma questão de identidade de gênero, nem de orientação sexual. É uma questão de caráter. Cis, nós estamos aqui com quase 10 minutos para fechar, Que mas eu é não isso, posso deixar de gente? ler quase 10 minutos, amiga. Não posso Mas a deixar gente de começou ler aqui, agora. não foi, parece que tem 5 minutinhos. Mas o Caê, que Bárbara conhece, quem é o Caê, que é Meu um companheiro querido, amado. ele colocou que, nossa, horrível querer ir ao banheiro e não conseguir usar. Esse ano passei por isso e fui obrigado a entrar no banheiro feminino depois de muito tempo. E foi horrível. Exato. Eu tive Algum uma de experiência vocês? parecida com isso na escola, né? Quando, antes da brilhante ideia do terceiro banheiro, onde me forçavam a entrar a utilizar o banheiro masculino. E foi de onde surgiu todo esse problema de infecção urinária, né? Que eu saí da escola e fui direto para o médico, porque eu segurava o meu xixi enquanto eu pudesse para não ter que usar o banheiro masculino, né? Assim, porque das vezes que eu entrei eram ameaças de estupro, de violência, enfim. Então, realmente é uma questão muito, muito delicada e que ela é simples de resolver. É só entender que banheiro cabine, pronto. A Carol está perguntando aqui, Paty, cadê sua água? Cadê sua água, Paty? Está lá na cozinha, gente. Eu vou pegar daqui a pouco. Vou pegar, prometo. O Marcelo está falando, né, que ele fez questão de estar aqui conosco e nós admiramos também, que ele admire e respeita o nosso trabalho. A Raquel colocou um pedido de desculpa por tudo que nós, pessoas transgêneros, vivemos. Ela, enquanto uma mulher cisgênero, entende que tem responsabilidade no sentido de não conhecer tanto quanto poderia, porque são situações que, para quem não vivencia, nem pensa, nem imagina que a gente tem dificuldade para usar banheiro. E quanto a nome, Cis,
Você tem alguma história aí para contar de nome de registro, nome social? Ou para você foi tranquilo isso? É, então, foi bem difícil durante todo o ensino médio, porque eu ser chamada na chamada pelo nome de registro, né? Eu retifiquei os meus documentos em 2016, mas até antes disso, qualquer questão em que. Gente, fila de banco, fila de qualquer coisa que chama pelo nome, fila de exame, você vai fazer um exame, a pessoa vai chegar na sala de espera, 500 pessoas sentadas, fulano de tal, pelo amor de Deus, sabe? E nome, assim, para muita gente, a maneira como ela é chamada não faz a menor diferença. No sentido de, sei lá, uma mulher cis que chama Patrícia, se ela for chamada de Patrícia ou de Paty, tanto faz. Agora, pra gente, pra você ser chamada de Patrícia, o que que é? Pra mim, ser chamada de Bárbara, o que é? Sabe? E é uma coisa que, assim, é aquela analogia muito famosa, né? Que a pessoa tá passeando com um cachorro, pergunta qual que é o nome do cachorro. Sei lá, é Érica o nome do cachorro. E aí, tá tudo bem, chama o cachorro de Érica, não tem problema nenhum. Por que que com pessoas é tão difícil? Sabe? Por que que é tão difícil você perguntar o nome da pessoa, ela falar Patrícia, e você passar a tratá-la como Patrícia? Que dificuldade é essa? Né? O Babi, Oi. a, uma das participantes está conosco aqui, ela até sinalizou que deixaram de contratar uma pessoa na empresa dela por ser trans. Né? Isso aí é uma Uhum. coisa que. Mas a Camila, ela fez uma pergunta interessante, que como foi a sua transição em plena adolescência? Sua família te apoiou? Então, eu tive esse apoio de minha mãe, de minha irmã principalmente, foram dois alicerces, assim. E aí, posteriormente, né, depois de muita conversa, tive também apoio do meu pai e tudo. Mas é complexo, né, porque na adolescência você não tá só descobrindo seu gênero, né, você tá descobrindo coisa demais, assim. E, e foi durante um processo muito duro na minha vida, onde eu estive em um relacionamento abusivo que durou 3 anos. E que como que a transfobia nos empurra para esses lugares também, Cis. Por quê? Porque eu estava em um relacionamento em que continha todos os abusos possíveis de um relacionamento abusivo. De coisas mais sutis a coisas bastante pesadas e escancaradas. Mas ele nunca errou um pronome. Ele nunca me chamou de outro nome, que não o que eu dei. Então, como que a transfobia nos empurra para lugares de abuso também? Sabe? De eu preferir apanhar a não ser, a não ouvir o outro nome, a não ser chamada por um gênero que não era o meu. Sabe? Então, qual que é a participação social das pessoas nisso também? E para a gente fechar, se faltam 5 minutinhos só, qual a sugestão, a dica, a orientação que você deixa para as famílias, né, que um adolescente ou uma pessoa mais adulta e se entende, se assume enquanto uma pessoa transexual, e qual dica você deixa para essa pessoa que está se entendendo uma pessoa transgênero? Para os familiares, eu entendo a dificuldade que é todos os seus ideais caírem por terra, do filho perfeito, jogador de futebol e pegador que de repente se torna a filha, né? Da filha mocinha que de repente se torna o filho. Eu realmente entendo a dificuldade das suas expectativas e dos seus ideais caírem por terra. Mas é pior, eu não digo nem igualmente difícil, é muito mais difícil para a gente. Porque o que atinge os parentes é um respaldo do que a gente vive 24 horas por dia. E para quem está passando por isso, o maior rigor e a maior lealdade que você tem que ter é por quem você é. E que é difícil? É. Difícil pra caralho. A gente passa por coisa demais. Mas a gente tá sendo leal a quem a gente é.
E isso que importa no final das contas. Sempre é o que importa no final das contas, né, minha amiga? Sempre, meu amor. Te amo, viu? Te amo muito. Apesar de você me fazer chorar sempre, te amo muito. E queria deixar E aqui também uma última palavra para o Caê, meu companheiro, que é um homem que vivencia a transexualidade, que eu o amo muito, exatamente por ele ser quem é. Que linda nosso compartilhamento. Obrigada. faz isso comigo, não? E eu digo, sabe, para as famílias, por favor, ouçam, compreendam, tenham paciência. Se é um momento difícil para vocês, muito mais para a gente. Então, só um pouquinho de paciência. Eu sei que é difícil, mas, por favor. E para quem está vivenciando, seja forte, se ame, se respeite. Entenda que nada no mundo é mais precioso que você, do que estar vivo, do que ser feliz como você puder. Não importa. E você não está sozinho e nem sozinha, porque estamos Bárbara e eu aqui, e todos os que estão conosco, e estamos juntos. Pessoal, sigam o perfil da Babi, que é o @ Amiga, ajudei que eu tô dando conta de falar, não. Bárbara, Macedo 37. Sigam o Pati.Augusto e muito obrigada, Babi, mais uma vez. Eu te amo muito. Eu Eu tô que aqui para agradeço, vocês meu amor. sempre, 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 sempre. E cada um de vocês que estiveram conosco, muito obrigada. Compartilhem, curtam, mas principalmente, quando vocês encontrarem com alguma pessoa transgênero, tem um olhar diferente. Tem um olhar de acolhimento, tem um olhar de amor, tem um olhar de respeito. Porque, assim como você, nós somos apenas seres humanos também. Te amo, Cis, muito, 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 muito. Te amo, Deixa eu minha terminar de irmã. chorar ali. Te amo demais. Obrigada, Obrigada, pessoal. gente.